Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo propagado pelo canal Dialogando com as Ideias. Eu quero aqui de antemão agradecer de coração a todas as pessoas que têm se inscrito no meu canal, deixando like e compartilhando também os meus vídeos. De coração eu agradeço eternamente, e o que você está fazendo por mim e pelo canal, eu peço a Deus que te retribua em dobro o que você está fazendo. Eu estou há um mês com este canal, e já tenho, hoje é o 20º vídeo que nós estamos gravando. Eu estou um pouquinho rouco, vocês me desculpem, mas a finalidade minha é sempre gravar de 3 a 4 vídeos por semana. E não é fácil, não é fácil, eu admito que não é fácil mesmo. Você tem que colher material, livros, fazer um roteiro, sintetizar aquelas ideias, resumir, marcar os pontos principais, colocar aquilo na cabeça, fazer uma divisão certa, com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então vai muito tempo e a gente fica completamente exausto, com a cabeça assim, parece que vai estourar. Cansa demais, não o físico, mas o cérebro ele vai soltando fumaça. Bem, hoje eu já quero passar diretamente para o nosso vídeo, e hoje o tema desse nosso diálogo é profetismo fictício. Gravem bem, profetismo fictício. Por que eu digo profetismo fictício? Se você voltar alguns anos atrás, em 1985, por exemplo, nós tínhamos a ditadura militar. O direito de imprensa tinha. Foi camuflado ali. Foi retirado. A liberdade de expressão também. Então, o que eu faço para denunciar, para falar, para dizer aquilo que eu penso? Como que eu posso fazer? Se eu puser uma câmera, eu posso ser preso. Se eu manifestar a minha livre expressão, minha liberdade de expressão, eu posso também ser preso, eu posso ser penalizado, prejudicado. Então, o que pessoas como Raul Seixas, Cazuza e outros por aí fizeram? Eles denunciavam e falavam contra aquilo que eles não concordavam, que era um peso para a sociedade, a ditadura militar, em forma de música. Cazuza, se vocês prestarem bem atenção na letra dessas músicas, não são todas, em algumas, eles denunciam, eles fazem denúncia como se fosse um profeta através da música. E porque o profeta, ele não é apenas da Bíblia. Tem gente que pensa assim que profeta só existiu na Bíblia. Então, essas pessoas, elas também profetizaram. E o que significa, Rodrigo, a palavra profetizar?
nada mais e nada menos como você profetizar o futuro, você ver o futuro por uma iluminação divina ou um dom que Deus te deu. Então é isso. Profetizar é predizer o futuro. Seja por um dom específico que Deus te deu, ou por uma revelação ou iluminação instantânea naquele momento. Às vezes você tem uma ou duas, três na vida e nunca mais tem. Já há pessoas que têm esse dom, mas são poucas. Tem uns aí que acham que tem, mas não tem, e falam que tem para proveito próprio. Vamos lá então, pessoal. Eu estava refletindo aqui que em tempos difíceis que nós estamos vivendo agora, nós estamos todos, sem exceção, vitimados pelo sofrimento e também vivemos um momento de introspecção. Não é uma tarefa fácil, tampouco agradável, pois a dor ela está se intensificando cada vez mais. Isso nos impossibilita de pensar. Você vê que quando você está tranquilo, tranquila, você pensa melhor. Mas quando você é submetido a uma situação de pressão ou opressão, você tem dificuldade para pensar, racionalizar e colocar as ideias em dia. Então isso acontece muitas vezes conosco, de pensar de uma forma lógica e precisa. Diversos sentimentos pairam na nossa mente. As nossas mentes pensam e refletem desde as inconformidades que nós estamos vivendo neste momento até a beira da hostilidade, porque chega da raiva dos governantes, dos políticos. Uma doença advinda por um vírus ao qual nós não sabemos da onde se originou, mas que está gravitando na órbita da sociedade e está matando muita gente todos os dias. Sofrimentos, caos, desordem, crise econômica e morte. É a terrível realidade incontestável que estamos vivendo e que se está instaurada em nosso meio. Uma excelente oportunidade também para golpes, aquisição de poder, derrubadas de governo, potencialização dos mais fortes sobre os mais fracos, enfim. Então, lendo, ruminando, refletindo, eu cheguei a uma certa ideia. Lendo ali, refletindo sobre tudo isso que está acontecendo, ruminando. A palavra ruminar, pessoal, é um contexto rural. O boi está lá, ele come, depois ele volta aquilo, e depois ele come de volta para ruminar. É nesse sentido. Então, o que eu estou querendo transmitir com a palavra ruminar? Que eu pensei e repensei mesmo. Então, as ideias que vieram na minha mente, essa ideia de vírus gerado, será que ela foi gerada por uma forma involuntária? Ou foi algo criado objetivamente com finalidades hostis específicas? Essa é a primeira pergunta que fica na minha mente. Cientistas pesquisam, mas até agora
nenhuma resposta contundente, muito menos convincente a respeito da sua origem. Nos deparamos com um acervo de informações especulativas, mas que não passam aí de pressupostos abstratos, nada racional, nada empírico, apenas cogitações. Então, veja bem, todos os países, por assim dizer, sempre nós estamos aí vendo nas revistas, nos jornais, nos telejornais, a grande maioria dos países investindo trilhões em armamentos bélicos, nucleares. Para quê? Na expectativa de uma terceira guerra mundial. Pois quando se vai à guerra, ninguém quer morrer, certo? Ninguém quer ser derrotado ali no combate. Mas, se preciso e acontecer, sim. E se pudéssemos guerrear de uma forma sem que nós saíssemos do lugar? E se você puder destruir um país rival, matar muitas pessoas, milhares de pessoas, sem sair do seu lugar? O que vocês acham disso? Uma estratégia, assim, de ataque e defesa num único mecanismo. Ao invés de armamento de fogo e químicos, começar a produzir armas biológicas virais. Essa é a minha reflexão. Eu tive acesso a algumas informações aí, navegando por alguns sites da internet e alguns livros, mas não é só jogar lá e aparecer. Eu mandei e-mail para a pessoa que escreveu, retiraram do ar aí o que ele escreveu no repórter, enfim. Fazendo investimentos em armamento bélico nuclear e fazendo investimento também nas armas biológicas virais e lançando contra o outro país, eles poderiam ganhar uma guerra, massacrar um país, sem que ao menos pudessem sair dos seus lugares. É um tipo de pensamento. Ninguém quer entrar na guerra para levar uma bala na cara, um tiro de um armamento de fogo, ser explodido por uma granada, ser detonado ali por uma mina. Ninguém. Então, eu tenho aqui comigo uma releitura otimista que nós podemos fazer, que nós podemos dialogar com a ideia agora, neste momento. Nós podemos dialogar com as ideias da seguinte forma. Eu assisti um filme, e neste filme eu tirei algumas ideias para compartilhar com vocês, e no final vocês hão de convir comigo de que eu tenho uma certa razão. Pelo menos assim acredito eu, se eu não tiver toda a razão. Como que se chama o filme? O filme ele se chama Missão Impossível 2. Com os protagonistas ali, Tom Cruise, que se passa por Ethan Hutz. Depois nós temos ali o vilão, que é o Dougray Scott, que é o Ambrose.
Então, pessoal, a partir daqui, eu não vou falar sobre Tom Cruise e muito menos o Douglas Scott. Facilita melhor a linguagem chamar de Ethan Hutz e Ambrose, que é o vilão. Esse filme ele foi lançado dia 24 de maio de 2000. E neste filme, um cientista ele cria um vírus chamado Quimera. Mas também ele cria o antídoto ou o antivírus chamado Belerofonte. Então, o que era para Ethan Hutz acompanhar esse cientista e levar os dois vírus para um lugar seguro. Ambrose se passa por Ethan Hutz e o seu subordinado fica como piloto do avião em que o cientista está a bordo. Então, para enganar o cientista ali, o Ambrose ele se passa por Ethan Hutz. E como que ele faz isso? Você que já assistiu o filme Missão Impossível, tem o 1, 2, 3, depois tem o 4, Missão Impossível 1, Missão Impossível 2, Missão Impossível 3, Missão Impossível 4, Protocolo Fantasma, e o 5º, Missão Impossível, se eu não me engano, Nação Secreta, ou Sindicato Secreto, um negócio assim. Então, neste filme, cria-se um terrível vírus chamado Quimera. Então, o que o Ambrose faz? O Ambrose ele aproveita a oportunidade, ali juntamente com o seu comparsa, que passa por piloto no avião, e para tomar posse do vírus e do antivírus, ele é usado uma máscara. Vocês que já assistiram o filme do Missão Impossível, eles usam uma máscara que é confeccionada ali e que deixa o estereótipo perfeito da pessoa nessa ficção. Então, após o Ambrose ter desacordado o cientista com um golpe fatal na cabeça, ele toma posse do vírus e do antivírus, ou seja, do Quimera e do Belerofonte. Quimera é o vírus, Belerofonte é o antivírus, o antídoto, a cura. Agora, o que o Ambrose quer fazer? O Ambrose ele tenta negociar com o dono da Biosite, que é uma empresa de remédios. Com qual finalidade? Que a empresa estude aquele antivírus, Belerofonte, e comece a reproduzir. Para quê? E solta o vírus na sociedade, no mundo, no país. As pessoas vão ficar infectadas e vai procurar o quê? A Biosite, a empresa que faz o antídoto. Se a pessoa ela for contaminada, ela não aplicar o antivírus em 20 horas, ela morre. Nem Belerofonte pode salvar mais a pessoa que é infectada por esse vírus. Então, tanto o vírus quanto o antivírus, eles recebem esse nome da mitologia grega, no qual Quimera era um monstro híbrido, com cauda de serpente, com 2 cabeças, corpo de leão. Esse era o Quimera.
Em algumas imagens, eles colocam o quimera de várias formas. Aqui eu peguei, a imagem que eu peguei, ele tem rabo de serpente, cabeça de cabra. Já Belerofonte era um herói. Era um homem da mitologia grega, um grande guerreiro, venerado, que matou Quimera montado em seu cavalo alado. O cavalo alado é aquele que tem asas. Por nome Pegasus. Pegaso. Não é Pegasus, não. Pegaso. Então, nós não sabemos ao certo por que cientistas eles criam esses vírus. Não estou dizendo que o vírus do coronavírus foi criado, mas há aí teorias e conspiratórias aí que tudo indica que foi criado para fins hostis. E eu não entendo por que esses cientistas fazem isso. Eu entendo que é aquilo que eu falei no começo. Por que guerra nuclear? Por que guerra com armamento bélico? Por que guerra química? Sendo que nós podemos guerrear sem sair do lugar com uma arma biológica viral. É uma ideia. Esta é a minha ideia na perspectiva de um cientista que cria um vírus perigoso, fatal e letal. É assim que eu penso. Então, há sempre uma ideologia por detrás disso tudo. E o filme, ele deixa muito bem claro as razões pelas quais Quimera foi criado. O que temos aqui como uma expressão, como ponto de partida da nossa reflexão, é a expressão do cientista, porque ele aparece no começo do filme, pegando os vírus, depois ele embarca, ele fica a bordo do avião ali com a Ambrose, mas antes que ele entrasse ao avião, a única expressão que nós temos dele nesse filme é na criação de um herói, que é Belerofonte, temos também de ter um vilão, Quimera. Veja bem. Então ele criou um antivírus. Ele criou um antivírus chamado Belerofonte, mas na criação de um herói, ele resolveu criar um vilão, Quimera. E eu que pensei que essas ideias... Olha, para vocês verem, em 2000, faz 21 anos esse filme. Eu pensei que isso era apenas ficção e jamais passaríamos por uma situação tão semelhante como essa. É por isso que no começo eu disse para vocês que tem uma ideia, tem uma ideologia, o profetismo. Será que esse filme ele já não foi feito visando um futuro próximo daquilo que nós estamos vivendo agora? Porque se você pegar a situação em que vivemos e fazer analogia com esse filme, vocês vão ver que vai se encaixar um com o outro. Com certeza. Um monstro, então, chamado Quimera, que ronda o nosso meio. Agora eu vou denominar Quimera como um monstro, não mais como um vírus. Porque Quimera, na mitologia grega, ele é um monstro. Então esse monstro agora, ele vive entre nós. E, em contraste com a nossa realidade, a ficção tem as suas relevâncias.
para os nossos dias. Um vírus assassino que está aí dizimando a vida de muitas pessoas, mas não temos um herói. Nós não temos o guerreiro, o chamado Belerofonte. Nós não temos um salvador. Nós só temos o vilão. Agora, por esses dias, estamos enxergando um foco muito pequeno de luz no final do túnel. Quando nós pensamos que nós já iríamos ser imunizados, me aparece esse vírus transmutado, passando por diversas mutações. E ao invés de enfraquecer, ele se fortalece. Aí você toma uma vacina, a primeira dose da vacina do coronavírus, toma a segunda dose do coronavírus. Seu corpo cria uma resistência e aumenta a sua imunidade. Só que depois vem um vírus mutante mais forte. Será que essa vacina que imunizou o meu corpo, o meu sistema, vai resistir a esse vírus mutante que passou por várias mutações, até onde eu acompanhei eram 19 e ganhou força? Uma pergunta também para nós dialogarmos com as nossas ideias. Dialoguem com as suas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, divulgar para seus grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Leve a mensagem, leve aquilo que nós temos proposto aqui, que será de grande relevância, pois eu acredito que é um fator que nós devemos pensar, analisar, idealizar e ruminar e por aí vai. Infelizmente, a saúde pública está defasada, estamos num estado de desespero, estamos de quarentena, mas como no filme podemos ter certeza de que muitos estão se apropriando aí das coisas, se aproveitando e se enriquecendo através do sofrimento alheio, das pessoas carentes. Então, desta forma, nós poderíamos ter evitado muitas mortes e perdas se os nossos governantes investissem mais em educação, saúde e emprego. Mas não é a nossa realidade. A saúde pública é defasada, a educação que deveria nos ensinar a pensar e a dialogar com um espírito crítico para debater as ideias, está adulterado. Tem escolas aí que nem filosofia tem. Coloca lá uma pequena introdução da filosofia, um período pré-socrático e pronto, e acabou. Levar a racionalizar, pensar, não tem. Eles retiram, porque o objetivo de um governante é isso. É você não ser contra ele. É você não ter o conhecimento suficiente para contestá-lo. É para você não ser munido de ideias para poder se expressar, verbalizar e exigir os seus direitos. Para você ali hastear a bandeira e sair protestando. É isso que eles querem. É por isso que, como matérias como psicologia, filosofia, é uma pequenininha, uma introduçãozinha aqui, tá? Um período pré-socrático, o que cada um pensava ali mostra, Platão, Descartes,
Carl Rogers, e aí por aí vai. Mas não faz pensar, não coloca uma carga ali. Então no filme, o interessante dos terroristas ali no filme é que Belerofonte está nas mãos de Ambrose. E o vírus também. Então, ele está negociando com o dono da Biosite. Está até ameaçando. Ele aplica uma droga quando o dono da Biosite entra no seu carro, na sua limusine. E ali há um motorista que não era o motorista dele. Aí eles colocam ele fica desacordado através de um gás, e depois, quando ele recobra a consciência, ele está deitado num lugar como se uma pessoa que estivesse com coronavírus. Ela está ali, aqueles plásticos ao lado. Ele pensa que está infectado com quimera, mas na verdade quem está ali era Ethan Hutz se passando pelo cientista que havia morrido na queda do avião. No entanto, que o dono da Biosite diz: você morreu. Ethan Hutz contesta, dizendo que não. Conta um outro tipo de história para persuadi-lo, para mostrar, para que ele entendesse que ali o cientista estava vivo para tirar informações. Então, essa é uma palavra, uma reflexão que eu tinha para falar com vocês. Que infelizmente nossos governantes não fazem nada. Muito pelo contrário. Eles estão guerreando entre eles. Agora, se eles estão guerreando entre eles, o que vocês acham que está acontecendo na sociedade? Eu faço a pergunta para você, presidente. Para vocês, governadores. Para vocês, prefeito. O que vocês acham? Na hora de pedir a merda do voto, vem na porta de casa. Oh, conta aí comigo aí, vamos votar junto, vamos esforçar. Eu tenho planos, eu tenho projeto. Um projeto de merda que alguém fez aí. Um projeto de merda. Um microprojeto apenas porque a pessoa é aliada daquele que está acima da estatística, que está para ganhar. Ele faz um pequeno projeto apenas para apresentar e ter o aval de entrar ali, dando assistência para o prefeito trabalhando num cargo público. Isso acontece demais. Porque não entra assim a torto e a direito. Você tem que ter alguma coisa. Uma formação. Se não tem uma formação, escreve lá, faz um projeto. Apresenta para a prefeitura, para o prefeito, para eles desenvolverem uma área, uma ala daquilo que você propôs. Então, nós não sabemos como, onde, o porquê esse vírus foi criado. Circula aí pelas redes sociais a publicação afirmando que o novo coronavírus ele foi criado num laboratório ligado ao Partido Comunista da China, mas a informação, no entanto, não tem comprovação científica. Eu havia dito isso há uns vídeos atrás, que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele tinha provas concretas que estavam na mão do FBI e da CIA que esse vírus foi criado dentro de um laboratório comunista chinês. Isso deu muita confusão para ele. Segundo ele, tem comprovações. Eles têm como provar. Mas naquele jogo de política e a coisa toda, vocês sabem, né? No final tudo acaba em pizza. Então,
Ambrose e o seu parceiro não importavam os meios que eles tinham que utilizar para adquirir Quimera e Belerofonte, que eu disse que são os dois nomes extraídos da mitologia grega, onde Quimera é um leão com cabeça, com cauda de serpente, cabeça de leão, cabeça de cabra, e Belerofonte era um guerreiro, um herói, um salvador da mitologia grega, montado em seu cavalo, alado, aquele cavalo que tem asas, e ali ele mata Quimera. Esta é a história mitológica grega, da onde foi tirado os dois nomes para denominar esse vírus e o antivírus que está nesse filme. Missão Impossível 2. Se você é um filme fictício, é um filme muito bacana, quem gosta de ação e ficção, é muito legal. Eu pessoalmente adoro filmes de ficção e ação. E a pergunta que eu deixo aqui para finalizar esse vídeo, pessoal, é o seguinte. Para finalizar, eu volto atrás agora do tema profetismo fictício. Por quê? Esse filme foi uma profecia. Esse filme ele foi uma profecia que está acontecendo agora. Rodrigo, você está viajando na maionese. Você está viajando na maionese. Esse filme é um filme de ficção. A realidade aqui é outra. Não. Eu estou dizendo que o filme é apenas uma analogia para os dias de hoje. O que é uma analogia? É uma comparação. Mas esta comparação, ela coincide com a realidade. Entendem? No entanto, aquela pessoa que é profeta na Bíblia, ou é profeta hoje na igreja, na sociedade, e prediz o futuro, ou que tem o dom de predizer o futuro, ou que recebe uma revelação momentânea em sua consciência pelo Espírito de Deus para predizer algo, nada vem certinho do jeito que é. Por quê? Porque vem em figuras, em imagens. Deus não fala assim, olha, isso vai vir um coronavírus. Pessoal, olha, meu profeta, eis que te digo, vai vir o coronavírus, esse vírus vai ser criado num laboratório, vai infectar muitas pessoas. Não, não é assim. Nem na Bíblia é assim. Vocês podem conferir. Daniel mesmo, por exemplo, ele chegou um momento lá que eu não me recordo muito bem, é só vocês lerem o livro de Daniel, que ele vê várias figuras ali que Deus tinha falado com ele que estava ali na parede. E aquilo ali ele tinha que decifrar para embasar o que eu estou dizendo aqui. Que esse filme é uma profecia para os dias de hoje. A ficção está tomando conta da realidade. Hoje o que nós pensamos que é uma ficção que nunca vai acontecer, de repente ou repentinamente, somos totalmente surpreendidos por aquilo que pensamos que nunca ia acontecer. Eu concluo agora esse vídeo. Quero que vocês deixem aí o seu joinha, ativem aí o sininho, primeiro o sininho de cima lá, que tem umas aspas ali, porque toda vez que eu for gravar, toda vez que eu gravo um vídeo, chega diretamente para você. Então, de coração, mais uma vez, eu quero agradecer as pessoas que têm se inscrito no meu canal, que têm deixado o like.
que tem gostado das informações, principalmente as informações teológicas, bíblicas, porque tem certos temas que os pastores não falam dentro da igreja, porque é difícil lidar temas complexos dentro da igreja, porque ali a pessoa ela quer entrar, ela sai do trabalho dela, por exemplo, ela está cansada, ela está com dificuldade no relacionamento. Ela quer chegar lá, ela quer sentar, ela quer ouvir uma palavra que venha de encontro com as necessidades dos sentimentos dela. Ela quer sair dali bem, restaurada. Aí chega lá, o pastor está falando de inferno, predestinação, livre-arbítrio, eleição. Não dá, a pessoa sai dali mais pinel ainda. Mas este é um excelente lugar para nós tratarmos a respeito desse assunto. Eu quero concluir com uma frase do Che Guevara para vocês e quero aqui agora já antecipar os próximos vídeos dessa semana. Nós vamos arrebentar aí, se Deus quiser. Che Guevara ele diz assim: os poderosos podem matar uma, 2 ou 3 vezes rosas, mas jamais conseguirão deter a primavera inteira. Eles podem matar os poderosos, podem matar 1, 2 ou até 3 vezes, mas jamais conseguirão deter totalmente a primavera. Che Guevara. Olha aí, ó. Pessoal, vocês que gostam aí de teologia, estudo bíblico, é um excelente lugar. Fica comigo, sempre que eu iniciar um vídeo, fica comigo até o final, que apesar do vídeo ser um pouco comprido, é um vídeo muito relevante. Como eu já disse, esses temas... Só se eu pegar uma noticinha do UOL ali, atualidades, colocar aqui, que não é minha área. Eu não gosto disso. Eu gosto é disso aqui. Mas para isso, eu tenho aí o meu público, as pessoas que gostam, que são abençoadas, que aprendem. Eu encontro na rua, legal o vídeo lá, compartilhei. Eu fico muito lisonjeado com estas palavras. Agradeço de coração e repito que Deus te retribua em dobro. Nós vamos falar aí, ó, nos próximos vídeos. Deus pode sofrer? Deus pode morrer? Nós vamos também falar do período dispensacionalista. Vocês sabem o que é isso? O período dispensacionalista são os períodos que o povo de Deus viveu. O homem ele nasce inocente, que é o primeiro. A primeira dispensação, chamada dispensação são 7. A primeira é a inocência. Por quê? Porque o homem que está ali ele é inocente. Ele come do fruto proibido, ele passa a ter consciência. Aí entra o pecado e a segunda dispensação. Então, ele tendo consciência, ele começa agora a dialogar com Deus, e ele vai ter que trabalhar sob o suor do seu rosto, você vai ter que comer, e aí entra o governo humano, ou chamado governo dos patriarcas. Vocês queriam que fosse matriarcas, né? Como diz lá no La Casa de Papel, naquela série lá. Mas é patriarca, infelizmente. Então, depois deste governo patriarcal, vem o quarto período dispensacionalista, que é o período da promessa, que Deus vai colocar aquele povo novamente num lugar bom, uma terra prometida para eles. Aí nós entramos na quinta dispensação, que é a dispensação da lei, onde Moisés sobe uma montanha e nas tábuas ali ele recebe as leis de Deus, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco. A palavra 5 significa Pentateuco. No sexto, nós temos o sexto período. Esse sexto período fica entre a ressurreição e a igreja até os dias de hoje,
que nós denominamos como período da graça. Também trataremos sobre a Bíblia, mais uma vez, mas agora não vai ser estudo de como você aprender a ler, não. Vai ser uma outra pegada. Nós vamos falar de revelação, iluminação e inspiração. Revelação, inspiração e revelação. Revelação, inspiração. Acho que eu marquei errado aqui. Revelação, inspiração e revelação. Não, tá certinho. Tá certo, pessoal? E também nós vamos falar sobre inferno, purgatório e céu. E tem mais. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa pergunta e esse estudo aqui, ó, vai dar pano para manga. Muita gente não vai gostar, principalmente daqueles que são de igreja pentecostais e neopentecostais. Mas como o meu canal se propõe a dialogar com as ideias e não brigar com as ideias, muito menos com a igreja ou com pessoas, aqui nós discutimos, dialogamos e com as ideias. Aqui nós não discutimos pessoas. Eu não acuso a igreja nenhuma, cada um faz parte da sua. Aqui a minha missão é transmitir para vocês a palavra, e eu deixo a última pergunta aqui, que vai fazer parte quando nós entrarmos na iluminação, na inspiração e na revelação. Não tem como deixar de fazer essa pergunta relacionada a essas outras três. A Bíblia é ou a Bíblia contém a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus? São os temas para os nossos próximos vídeos. Por isso, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho, ajude o canal. É muito importante para mim, importante para o canal. O canal tem crescido, eu tenho feito bastante vídeos. Esse aí já é o 20º vídeo em um mês. E que Deus abençoe todos vocês, que vocês possam aí compartilhar esse vídeo para todos os lugares e que o Senhor sempre nos dê a revelação para que nós não venhamos aí falar de forma contrária. Tá bom, pessoal? Hoje eu falei um pouco meio pausado, porque eu estou aqui desde as 6 horas da tarde fazendo o meu roteiro. Então eu tive que ler, eu tive que, sabe, o corpo está bem, mas a cabeça está pegando fogo. Então, eu agradeço de coração mais uma vez os inscritos, as pessoas que me acompanham. Deus te abençoe, um abraço para vocês, que Deus cuide da saúde de vocês. Se puder ficar em casa, fique, que as coisas não estão boas por aí. Tá certo, pessoal? Um forte abraço. E ó, fiquem com Deus. Até mais.